quero hoje te desafiar a esse propósito de unidade que a igreja está sendo chamada a viver a partir da Epístola aos Hebreus. E nós vamos começar no capítulo 11. Hebreus, no capítulo 11. E hoje nós seremos chamados a meditar na unidade na fé que gera ação. Unidade na fé que gera ação. Hebreus 11, a partir do versículo 1. Hebreus 11, verso 1. Diz assim, mesmo assentados, mas com o nosso coração voltado para o Senhor, eu vou ler o que está aqui, a versão que está aqui na projeção. Nós vamos ler do versículo 1 ao 6. Diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho das suas oferendas e por meio dela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém. Amém. A carta aos Hebreus, no capítulo 11, ela é repleta de testemunhos de fé. Como o pastor Hélio disse, numa intenção clara de deixar aos primeiros cristãos a noção, o entendimento de que, como o escritor diz claramente, sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode fazer muitas coisas sem fé, menos servir a Deus. Você pode fazer muitas coisas sem fé, menos agradar o coração de Deus. É impossível agradar a Deus sem uma atitude clara, intencional, proativa de fé. A verdade é que, e isso é uma coisa muito nossa, muito metodista, porque o Wesley é um dos poucos teólogos que desenvolvem essa teologia de níveis de fé, graus de fé. A maioria dos outros teólogos trabalharam mais com o resultado da fé, a fé para a salvação e tal. A gente está aí em tempo de celebrar a reforma. O Wesley entendia que há níveis de fé. A gente recebe e toda fé é sempre dádiva de Deus. E, portanto, se há níveis de fé, essa fé que eu recebo vem na medida que eu me relaciono com Deus. A graça de Deus, a graça que chega antes da salvação, é uma graça que gera fé suficiente para que eu me abra para Deus. É como, por exemplo, as pessoas que nunca ouviram falar de Deus têm uma impressão de que Deus existe. Tem um sentimento que Deus existe. A criação fala da existência de Deus. Esse é um primeiro nível de fé, deixado por Deus no universo. É uma graça universal que está exposta para todo mundo. Mesmo quem nunca ouviu falar de Deus, quando olha para os céus, quando olha para as montanhas, crê que algo maior existe, ainda que ele não saiba dar nome para isso. Jesus Cristo é o único meio pelo qual a gente alcança a fé para a salvação. Por isso que a Bíblia diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E aí, muitas vezes, a gente para aí, mas a vida não para aí. A salvação me introduz a um novo e vivo caminho. Há um caminho de andar como Jesus andou. Há um caminho de fazer, como o próprio Jesus disse, coisas ainda maiores do que Ele. E durante muito tempo na vida da igreja, nós
nos acomodamos ao segundo nível de fé, que é a fé para a salvação. Mas ainda tem a fé para crescer em santidade, o nível de fé para crescer em santidade, e ainda tem um nível de fé para fazer discípulos, para viver os milagres, para anunciar a salvação, para fazer diferença na sociedade, para transtornar uma nação, para mudar a história de um povo. Irmãos, nós somos herdeiros de uma herança de 6 garotos que resolveram que iam espalhar a santidade bíblica por toda a terra. Que iam reformar a igreja, reformar a nação, espalhar a santidade bíblica para toda a terra. Nós precisamos buscar em Deus coragem para olharmos no espelho. Não é? Coragem para olharmos no espelho. E assumir que talvez, ainda que a gente tenha fé, nós precisamos buscar um desenvolvimento dessa nossa fé. Nós queremos fé para reconhecer que Deus existe. Nós queremos fé para reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Nós queremos fé para andar em santidade, para ter uma vida moral, um testemunho correto. Mas nós queremos fé também para viver os propósitos de Deus para a nossa geração. Para marcar a história da nossa geração, para marcar a nossa família com a presença de Deus, para fazer dos nossos filhos discípulos de Jesus, para ter uma vida familiar que vai além das aparências, para ter uma vida e ser uma igreja, um povo que marca a sua geração, que marca a cidade, que marca a história por uma vida e uma entrega radical de Jesus. Os metodistas primitivos eram chamados de traças da Bíblia. Metodistas eram um termo pejorativo, porque nós éramos chamados de entusiastas. O que se diz, por exemplo, quando você, especialmente aqueles que são mais moderados na sua forma de culto, encontra uma pessoa ultra pentecostal, que sapateia, que pula, que vira de cabeça para baixo, e diz assim, essa pessoa aí é meio radical. Era isso que se dizia da gente. Era assim que nós éramos vistos. Metodismo não tem nada a ver com uma fé passiva. Não tem nada a ver com uma fé que serve apenas para manutenção, para a observação do rito religioso. Nós somos um povo chamado para ter uma fé viva, ativa, atuante, transformadora. E não só metodista, não, é crente em Jesus. É discípulo de Jesus. Eu preciso tomar para mim aquela palavra que Jesus disse, que se vocês creem em mim, coisas ainda maiores você fará. Você entende isso que eu estou dizendo para você? Mas como é que a gente vai viver isso se a gente não exercita a fé? Lembra quando Jesus pegou os 70? Ele chamou os 70 e os enviou. E quando eles voltaram maravilhados, porque disseram, Senhor, nós curamos enfermos, nós expelimos demônio, em seu nome as pessoas foram libertas, as pessoas creram. E eles estavam exuberantes. Jesus disse assim, alegrem-se porque vocês têm o nome de vocês escrito nos céus. Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim, o sobrenatural não é isso, isso é natural. O sobrenatural é que vocês foram inseridos na família divina. Mas é natural que quando vocês abrirem a boca, os enfermos sejam curados. É natural que quando vocês orarem, os demônios vão embora. É natural que milagres aconteçam por onde vocês passem. Não fiquem alegres, sobressaltados com isso. Isso é normal. O problema é que nós, muitas vezes, voltamos ao padrão da antiga aliança, aonde essa unção cabia a homens especiais. Lembra disso? Antes do derramar do Espírito, a unção do sobrenatural era depositada sobre um profeta, sobre uma pessoa especial. O Espírito vinha e capacitava um ser, uma pessoa especial. Mas depois, o profeta diz assim, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Sobre as crianças, sobre os jovens, sobre os escravos, sobre todos, e todos ficarão cheios do Espírito. Deus tem um plano para a sua vida, querido. Deus quer te desafiar a ativar a sua fé, a exercitar a sua fé, a usar da sua coragem em Deus para fazer coisas novas e coisas grandes. Você pode dizer isso para o teu irmão, ative a sua fé em nome de Jesus. Fala para ele.
Ative a sua fé em nome de Jesus. Ative a sua fé. Comece a agir por fé. Comece a se mover por fé. Comece a declarar cura onde há necessidade de cura. Comece a declarar salvação onde há necessidade de salvação. E sabe como é que a fé é ativada, querido? Quando a gente começa a prestar atenção na revelação de Deus. Tem uma coisa que nós protestantes, para falar de novo de protestantismo de reforma, que a gente errou. E o protestantismo errou. O catolicismo afirmava que a palavra revelada é o próprio Cristo. É o Cristo. E o catolicismo insere a tradição da igreja, que nós não colocamos no mesmo lugar. Nisso nós discordamos deles. Para a igreja católica, a tradição da igreja tem o mesmo valor do que a palavra. E nós não concordamos com isso. Nós, muitas vezes, esquecemos que a palavra só é palavra porque ela fala de Cristo. Idolatramos o livro. Idolatramos o escrito. E esquecemos que, na verdade, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, e não há dúvida sobre isso, porque ela revela Cristo. Por isso ela é a palavra de Deus. E aonde nós erramos com isso? Nós assumimos que se a gente decorasse a palavra, se a gente conhecesse os preceitos, não precisava nem ser parecido com Cristo. Porque a gente conhece a palavra. Mas é uma baita de uma incoerência. Não tem como conhecer a palavra e contradizer com Cristo, porque a palavra só é palavra porque ela revela Cristo. Entende? Ela só é palavra porque ela anuncia Cristo. Então não adianta eu conhecer de Gênesis e Apocalipse se essa palavra que revela Cristo não me transforma em alguém parecido com Cristo. Não adianta. Está cheio de morador de rua que conhece a Bíblia mais do que a gente. Você vai encontrar com alguns moradores de rua, pessoas que hoje estão com a sua vida desestruturadas, quebradas, e conhecem a Bíblia mais do que muitos de nós. Mas a palavra ainda não os alcançou de forma a transformá-los em pessoas parecidas com Cristo. Essa semana mesmo eu atendi uma pessoa que está buscando restaurar sua vida, mas começou a praticar atos religiosos na esperança que isso mudasse a sua vida. E eu disse para ele, é mais do que fazer atos religiosos. Não basta vir ao culto, não basta passar a vir à igreja, você precisa fazer uma entrega verdadeira a Jesus. Nós não podemos tratar a palavra como manual de instruções. A gente precisa tratar a palavra como revelação de Deus sobre a nossa vida. E aí quando ela é revelação, o que significa revelação? Ela ilumina, lembra do Salmo 119? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A Bíblia não é um livro para se conhecer, a Bíblia ou para se saber. A Bíblia é um livro para se viver. Amém, queridos? Para se viver, para se praticar. Não basta saber, não basta conhecer, não basta ser mestre na história da Bíblia. É preciso vivê-la. E só é possível vivê-la por meio da fé. Só por meio da fé. Então nós somos chamados nesses dias a ativar a fé. E ativar a fé vai depender desse ouvir a palavra. Ou seja, de perceber essa revelação de Deus para mim hoje. O que essa palavra está trazendo para mim hoje? O que Deus está falando para mim hoje? Quando eu leio a Bíblia, você lê a Bíblia? Lê a Bíblia, você presta atenção na Bíblia? A Bíblia para mim é uma fonte de vida. Eu estou sempre recorrendo à palavra de Deus. Eu educo meus filhos a partir da palavra de Deus. Mas é uma palavra que se aplica à minha vida. Não é uma palavra que eu leio para cumprir a minha obrigação religiosa. É uma palavra que eu leio e digo assim, o que o Senhor está dizendo para mim, Pai? Como que essa palavra diz para mim? O que essa palavra traz para o meu coração? A segunda coisa que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã, dentro desse nível de unidade de fé, está em Hebreus capítulo 12.
A partir do verso 1, nós vamos ler dos versos 1 ao 3. Hebreus 12, de 1 a 3. Diz assim: Portanto, nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, está assentado à direita do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tal contradição dos pecadores contra si mesmos, para que não vos canseis, desfalecendo em vossas almas. Sabe o que o escritor de Hebreus está dizendo? O seguinte: já que nós estamos rodeados de pessoas que viveram e assumiram a fé de maneira tão intensa, como Abraão, como Moisés, como Noé, como Abel, o capítulo 11 de Hebreus vai citando um elenco de heróis da fé, né? Raabe, a prostituta, e tantos outros, homens e mulheres que foram cerrados ao meio, e Hebreus 11 vai terminar, homens dos quais o mundo não era digno. Não é? Ele diz assim: rodeados de tamanha nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de todo o peso de pecado que tenazmente, ou seja, que com insistência nos assedia. O que significa isso, queridos? Uma vida de fé, e eu posso dizer isso com muita clareza, é uma vida de confronto. É uma vida desafiadora. Nós temos uma célula de homens aqui toda quinta-feira, né, 7h30 da manhã. Se você não tem uma célula, agora você pode vir aqui toda quinta-feira. E agora essa célula já multiplicou 2 vezes. E ela funciona terça, quarta e quinta. Então a gente tem aqui, o nosso objetivo é alcançar a semana inteira, né? Mas a gente já tem aqui terça, quarta e quinta, 7h30 da manhã, células de homens. É de 7h30 às 9h da manhã. A gente é religioso nisso, digamos assim, no horário, né? Para a gente o horário é sagrado, porque as pessoas saem daqui e vão trabalhar. Mas a gente tem testemunhado, e os que participam comigo nisso, pessoas que chegam para cá, que ainda não têm uma experiência com Jesus, que ainda não conhecem a Jesus, e à medida que elas conhecem Jesus, a palavra de Deus começa a confrontá-las. E elas começam a apresentar o pecado, e como não há o ambiente de religiosidade que nós estamos acostumados, de esconder os nossos pecados, quem está chegando não tem esse tipo de... Isso é coisa nossa, isso é coisa de religioso. Né? Religioso que esconde pecado. Quem não é religioso não tem problema em expor seu pecado. Né? Mas a gente que é religioso, a gente esconde, porque a gente sabe que, né, para ficar bem na fita tem que esconder. Mas quem está chegando do mundo não tem esse vício. E aí jogam os pecados em cima da mesa. Confessam publicamente os pecados. E a única saída que nós temos é dizer assim: você vai precisar de fé para poder se desembaraçar disso. Você vai precisar agir pela fé. Não tem meio termo. E alguns conseguem, outros não. Outros vão caminhando, porque precisa de uma porção maior de fé para romper com o pecado. Porque precisa que a palavra revelada entre no seu coração para romper com o pecado. Queridos, nós não somos diferentes dos que estão começando na fé. É a mesma coisa. Há pecados que permanecem no meio de nós, que só serão vencidos por meio da fé. Quando Jesus diz para a gente aprender com as crianças, é porque as crianças também são assim. Elas não têm problema de colocar o pecado delas em cima da mesa. Às vezes elas colocam os dela e os dos pais, não é verdade? Seus filhos já te deixaram em maus lençóis assim? Né? Coloca os dela e os do pai. Diz: não, meu pai falou isso e tal. E a gente diz assim: fica quieto, menino. Né? A gente diz assim: menino, esse tipo de coisa é só para dentro de casa. A gente já ensina eles a serem dissimulados desde cedo. Não é? A gente diz: isso aqui a gente deixa lá em casa. Não está de tudo errado, não é? Não é verdade? Tem aquela coisa que a gente diz assim, que roupa suja se lava em casa. O problema é quando... Não é só quando ele está falando de uma roupa suja. O problema é quando ele está falando de um hábito sujo,
de uma conduta equivocada que a gente quer que fique escondido dentro de casa. Aí nós estamos ensinando os nossos filhos a serem hipócritas, a mentirem, a terem uma vida dentro de casa e uma outra vida fora de casa. Não é? E esse é um problema muito sério, mas está muito presente no nosso jeito de constituir família. A gente precisa de fé para nos desembaraçar de todo o peso de pecado que nos assedia. A gente precisa ter coragem de se olhar no espelho e dizer assim: Senhor, essas situações da minha vida eu não vou continuar vivendo. Eu vou me desembaraçar, porque eu estou cercado de testemunhas. Eu estou cercado de pessoas fazendo uma vida diferente. Ontem a gente teve a abertura dos jogos, né, das Olimpíadas aqui da nossa escola, né? E é uma festa que acontece todo ano, e é muito interessante. E aí eu fiquei prestando atenção como que o grupo tem efeito sobre o indivíduo. Como que algumas crianças mais tímidas e alguns adolescentes mais tímidos, de repente, a gente percebe claramente quem é mais extrovertido e quem é mais introvertido. Mas como está no grupo, ele entra no jogo, né? Ele entra no esquema. Ele assume um papel, porque o grupo dá força. O que o escritor de Hebreus está dizendo não é diferente disso. Diz assim: irmãos, vamos pegar carona no embalo desse monte de testemunha e vamos desembaraçar de todo pecado e vamos viver uma vida de fé também. Vamos viver uma vida de fé também. Esse é o princípio da célula. Na célula, o pecador acha embalo em pessoas que já estão vencendo o pecado. Diz assim: vamos avançar. Nós precisamos disso, e o texto diz assim, olha, presta atenção comigo, capítulo 12. Conservemos, versículo 2, nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Olha aí que beleza, o que eu falei dos níveis de fé. Vamos manter os nossos olhos fixos em Jesus, porque é nele que a fé começa, e é nele que a fé é desenvolvida. A gente muitas vezes começa olhando para Jesus, mas quando a gente acha que já conquistou o ingresso para o céu, a gente muitas vezes volta a olhar para nós mesmos, para as nossas vontades, para os nossos desejos, para os nossos limites. Eu vou até aqui, ó. Daqui em diante eu não passo. O Senhor que me perdoa, Jesus, mas eu não passo. A gente ainda diz assim: Deus me perdoe, mas daqui eu não passo. Ele nos aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está do lado direito do trono de Deus. Eu estou lendo na linguagem de hoje. O verso 3 diz: pensem no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim vocês não desanimem, nem desistam. Sabe, irmãos, a vida com Deus é uma vida de paz e de alegria, mas não é uma colônia de férias. Não é um lugar de acomodação. É um lugar de ser desafiado dia após dia. É um lugar de dizer assim: meu Deus, há um povo que ainda hoje morre por causa do meu nome. A mídia não dá atenção, mas tem todo dia cristão sendo morto só porque é cristão. As cidades inteiras sendo destruídas só porque são cidades de cristãos. A menina sendo abusada só porque são filhas de cristãs. Há mulheres sendo feitas escravas sexuais hoje só porque são cristãs. Há homens sendo mortos, só que é um povo pobre. Não é um povo, não são produtores de petróleo. Então não justifica uma ação militar dos salvadores do mundo. Entende? Hoje, diariamente, a nossa igreja ajudou, durante um tempo curto, mas nós ajudamos com uma oferta simbólica, há 2 anos atrás, a investir num campo de refugiados. Nós mandamos 16 mil reais para lá. De pessoas assim. E a gente tem relatórios, né, de meninas que estão
que todas passaram por esse tipo de situação e hoje são assistidas por uma psicóloga online, por teleconferência, que estão aprendendo inglês, que estão aprendendo o cristianismo, que estão sendo enviados, por exemplo, hoje muitos dos refugiados que foram perseguidos e tirados da sua terra estão indo como missionários para a Europa, porque eles já são cristãos, eles falam a língua nativa e eles estão ajudando igrejas da Europa a receber refugiados e fazer um trabalho missionário com refugiados. Hoje. E isso não demora a alcançar a América Latina. Não demora, porque a Bíblia diz que nos últimos dias o amor ia se esfriar e o povo de Deus ia ser perseguido. Então, assim, sem falar de perseguição, há pessoas que estão morrendo sem conhecer Jesus, sem ter a chance que eu e você tivemos de alguém nos falar do amor de Deus. Eu encontro com pessoas diariamente que não tiveram essa oportunidade, parece estranho. Eu ouvi o testemunho de um jovem pastor essa semana passada, e ele disse para mim assim, ele disse no workshop que ele estava ministrando, ele disse assim, olha, eu comecei a usar droga aos 13 anos de idade, ele disse. Aos 13 anos de idade. E ele usou até os 20 anos. E aos 20 anos, alguém convidou ele para ir numa célula. E ali ele aceitou Jesus. E ele disse, até aquela data, eu nunca tinha ouvido alguém falar de Jesus para mim. Ninguém nunca tinha me convidado para ir num lugar assim. Isso em Belo Horizonte, uma das cidades onde o número de evangélicos e de cristãos é muito grande. Mas tem um jovem que foi alcançado pelas drogas no quintal da casa dele, com 13 anos de idade. No quintal da casa dele. Os pais estavam viajando e os amigos trouxeram droga para dentro da casa dele. E ele usou de tudo. Hoje ele é um pastor. E o chamado dele é falar de Jesus para adolescentes. Porque ele diz assim, se eu, há 10 anos atrás, fui alcançado pelas drogas aos 13, como é que é hoje? É por isso que, por exemplo, nós não vamos impedir os nossos adolescentes de crescer. Porque nós queremos que eles tenham experiência com Deus o quanto antes possível. Mas um jovem, em plena Belo Horizonte, até os 20 anos de idade, nunca tinha sido abordado por um crente para chamá-lo a mudar de vida. E quando ele foi chamado, ele mudou. Você entende? Que essa é a realidade de pessoas que estão ao nosso lado. Que apesar de saberem que existe o Evangelho, de saberem que existe a Palavra de Deus, de saberem que existe a igreja, nunca foram abordados pessoalmente com amor. E às vezes elas estão do nosso lado. Elas só precisam de um pingo de sensibilidade da nossa parte, de dizer assim, olha, Jesus se importa com a sua vida. Esquece daquela teoria que nós fizemos nos anos 80 e 90, de que a gente precisa se equipar, se arrumar e tal, e vamos sair para a rua e falamos, e as pessoas, pronto, já fizemos a nossa parte. Não é isso. O Evangelho não é isso. O Evangelho sou eu me importar pessoalmente com uma outra pessoa e comunicar a essa outra pessoa o amor de Deus e ensiná-la a viver como Cristo, assim como eu aprendi a viver. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo, esse é o modelo de Jesus Cristo. Não é entregar conhecimento para ninguém. O conhecimento vem depois. Primeiro a gente dá a experiência. Primeiro a gente diz assim, olha para mim. Como Pedro e João disseram na Porta Formosa, olha para mim, o que você está vendo na minha vida? Nós somos desafiados, queridos, a nos desembaraçar de toda a religiosidade, de todo o pecado, que muitas vezes nós conhecemos. Quem é da igreja há muito tempo, como eu, não é? Cresci numa mesma igreja, a gente conhece os pecados uns dos outros. A gente sabe. De vez em quando, alguém diz, ih, pastor, fulano aí, ó, é assim, ó. Há muito tempo. A gente sabe. Ih, pastor, é melhor o senhor tomar cuidado, porque a gente já sabe. A gente conhece os pecados uns dos outros. Não é? Está na hora da gente começar a levar mais a sério a palavra de Deus e encorajar os nossos irmãos uns aos outros. E eu estou terminando. Eu queria
convidar a voltar em Hebreus capítulo 3 e a gente termina com isso. Versículos 12 a 15. Hebreus 3, 12 a 15. Eu vou ler na minha versão. Achei muito interessante a versão aqui da linguagem de hoje. Se você quiser só ouvir, diz assim: meus irmãos, cuidado para que nenhum de vocês tenha um coração tão mau e descrente que o leve a se afastar do Deus vivo. Pelo contrário, enquanto esse hoje de que falam as Escrituras Sagradas se aplicar a nós, animem uns aos outros, a fim de que nenhum de vocês se deixe enganar pelo pecado, nem endureça seu coração. Pois seremos companheiros de Cristo se continuarmos firmes até o fim, na confiança que temos tido desde o princípio. E isso é o que as Escrituras Sagradas dizem. Se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos como foram os seus antepassados, quando se revoltaram contra Ele. O que é que Hebreus nos encoraja? Tem uma coisa, irmãos, que é muito clara para mim, e que a modernidade tenta nos enganar. Cristianismo não se vive sozinho. Não se vive sozinho. A gente acabou de fazer um batismo aqui, onde nós dissemos para os pais e para as testemunhas: vocês estão dividindo a responsabilidade com as testemunhas. Eles passam a ter direito de ajudá-los na criação dos seus filhos. Tem algo mais sagrado que a criação de filhos? Não é? Tem algo mais pessoal do que criação de filho? Quem é pai aqui que gosta que alguém meta o dedo em como você cria os seus filhos? Hein? Às vezes até a sogra sofre com isso, não é verdade? Ô, dona fulana, a senhora criou assim, mas eu vou criar diferente. Hein? Não é verdade? Ou não acontece essas coisas por aqui? Né? Levei você falar com sua mãe. Não é sua mãe, não. É a gente que vai resolver aqui. Não é? Eu já fiz isso. Né? Já fiz. Né? Ó, aqui em casa sou eu. Só que a gente aqui no nosso rito de batismo, a gente está dizendo que cristianismo não se vive sozinho. Entendeu? Precisa de gente que ajude. E engano nosso, será que os pais não são maduros o suficiente para criar os seus filhos? Será que é isso? Será que os pais não têm competência para criar sozinhos seus filhos? Será que é isso? Claro que não. O evangelho e o cristianismo é assim, pedagógico, por repetição, para ver se a gente aprende. Você, querido, não vai viver e não vai ser quem Deus quer que você seja sozinho. Por isso, cadê aquela arte para nós, Vinícius? Por isso que a gente precisa de unidade. É natural que numa igreja como a nossa, as pessoas não se encontrem. Todas as pessoas não se encontrem. Agora que a gente vai partir para a multiplicação de espaços de culto, isso vai ficar mais difícil. É natural que isso aconteça. Por exemplo, tem pessoas que frequentam aqui a mesma igreja semanalmente e elas não se conhecem. Não é? E tem pessoas que vocês conheciam há muitos anos, que passaram a frequentar o culto das 8, e vocês acham que elas foram arrebatadas, mas elas estão aí, às 8 horas da manhã. Não é? Se você quiser matar a saudade, é só vir aqui. Não é? A verdade é que não é possível que a gente se encontre. Essa ideia de ser uma igreja só, mesmo uma igreja que só tem um culto durante a semana, um domingo é um público, outro domingo é outro, todo mundo não vai ao mesmo tempo no mesmo culto. Não é verdade? Isso é fato. Mas então nós, que de certa forma formamos uma comunidade aqui, nesse espaço, nós que adotamos esse culto aqui, precisamos de unidade com o todo da igreja. A única maneira da gente continuar sendo a mesma igreja é nós termos a mesma visão. Não dá mais para eu trazer a expectativa
de que a igreja se pareça com a igreja que eu fui recebido. Não dá mais para ficar dizendo assim, tempo bom era aquele. Quando nós tínhamos fulano e ciclano na frente da igreja, quando eu era adolescente. Não dá, querido. Infelizmente, não tem como voltar no tempo. O pessoal de Volta para o Futuro lá tentou, mas vocês viram que deram um monte de problema. Não existe isso. O que existe é o hoje. É o hoje que existe. O passado nos dá uma herança. Mas não existe repetição de passado. Repetir o passado é desrespeitar o presente e matar o futuro. Entendeu? Repetir o passado é desrespeitar o presente e matar o futuro. Se nós queremos ter algum futuro, nós precisamos discernir o hoje de Deus para nós. A gente precisa entender qual é o sopro de Deus para a igreja de hoje. E você pode dizer assim, não, pastor, nós temos uma caminhada própria. Não é bem verdade. Porque se você dá uma olhada, por exemplo, até essa forma de templo, ela representa um movimento, um tempo na vida da igreja. Houve uma época que todas as igrejas que cresceram fizeram templos mais ou menos desse tamanho, com essa disposição. Nada que a gente faz é totalmente novo. Não é? Cadeiras, essas cadeiras que vocês estão assentados. Houve uma época que todas as igrejas começaram a aderir a esse uso de cadeira aqui. Tinha uma outra época que era só banco, lembra? Depois passou a ser banco acolchoado, lembra? Não é? Hoje, a moda é cadeiras empilháveis, porque os templos se tornaram multifuncionais. Não tem ninguém isolado no mundo. A roupa que a gente usa representa um pouco da moda, representa as tendências. Mesmo que você se considere assim uma pessoa exclusiva, não tem ninguém com calça boca de sino aí, tem? Tem, não? Hein? Tem alguém com boca de sino aí, não? Tem. Não é? Você vai... Até tem alguns aí com boca de sino, mas não usa isso como moda. Como... voltou a moda. Eu estou desatualizado, então. Eu que estou desatualizado, tá vendo? Eu estou falando de estar atualizado e estou totalmente desatualizado. Não é? O exemplo que eu quero dizer é que a gente percebe, a gente tem facilidade de se adaptar às mudanças que o mundo propõe. Não é? Mas a gente quer que a igreja fique parada no tempo. O evangelho, irmãos, continua o mesmo. E ele não vai mudar. Mas a forma de comunicá-lo precisa mudar. Porque se não mudar, ele vai virar o que, com todo respeito, o catolicismo virou na Idade Média, onde as missas eram realizadas em latim, e o sacerdote realizava as celebrações de costas para o povo. Ou seja, o culto não conseguia comunicar para o pecador qual era a mensagem dele. O culto era coisa para gente erudita, que sabia falar latim, que sabia ler. As escrituras nem chegavam na mão das pessoas. A gente precisa se dar conta que há um hoje para a igreja. Há um hoje para a igreja. E nós não podemos menosprezar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. A gente precisa estar atento ao hoje de Deus para a igreja. E essa igreja que se reúne às 10h30 da manhã precisa abrir os olhos para isso também. Toda a igreja reunida aqui. Porque senão, ao contrário disso, nós perderemos relevância, nós perderemos significado, nós perderemos a capacidade de atrair pessoas, de envolver pessoas, e o nosso destino é a morte. Mas nós não queremos isso. Nós queremos ser uma igreja relevante. Nós queremos ser uma igreja que marca a história. Nós queremos ser um povo que vive o propósito de Deus para esse tempo. E para isso, a gente precisa cumprir o que está escrito aqui. Versículo 13. Pelo contrário, enquanto esse hoje de que falam as Escrituras Sagradas se aplicam a nós, animem uns aos outros, a fim de que nenhum de vocês se deixe enganar pelo pecado
nem endureça o seu coração. Nós não queremos virar uma igreja da moda. Muito pelo contrário. Mas nós queremos estar sensíveis ao que o Espírito Santo está revelando e falando aos nossos corações hoje. E sobre isso nós queremos unidade. Amém, irmãos? Eu quero te convidar a ficar em pé. E nós vamos orar ao Senhor.